Paulo, você já está preparado para começar a gravação? Por Acabei de favor. começar. Isso, foi iniciado. Ok, obrigado, Rocha. Paulo. Bom, vamos dar início, então, ao painel da temática materiais. Vamos agora sair da água e vamos para os materiais, e principalmente esse painel é denominado a problemática dos materiais recicláveis no Brasil, né? A gente se encontra no momento em que a questão da coleta seletiva, da triagem de materiais recicláveis por cooperativa de catadores, que são os verdadeiros prestadores de serviço ambiental na questão do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, né? Vários impactos vêm acontecendo atualmente, né, levando à redução e de quantidade de resíduos que chegam nas cooperativas. Questões que influenciaram bastante com a redução para zero da alíquota de alguns materiais recicláveis, como papelão, plástico, vidro, ao longo do período aí do governo anterior, 2019-22, houve um aumento dessas alíquotas, mas a gente continua tendo bastante problema. E a própria discussão, né, da incineração dos resíduos sólidos urbanos, que hoje está aí na pauta, bastante controversa, vem trazendo muitos problemas para esse setor, né? Então, nós estamos aqui hoje com a doutora Joyce Maciel, né, falando diretamente de Manaus, né? Essa vai ser uma mesa. Eu estou em Porto Alegre, né? Sou professor aqui da Unicinos e um dos organizadores do evento, já desde 2022, aí junto com o pessoal do workshop e o Jornada de Tecnologias Limpas desde o início. Bom, então, como eu estava dizendo, a doutora Joyce Maciel, formada aqui na Unicinos, em seu doutorado, vem trabalhando há muitos anos já com essa problemática da reciclabilidade dos resíduos sólidos e as cooperativas de catadores, seja aqui no Rio Grande do Sul, mas aí em Manaus também, né? Nós teremos também a Delcy, pegando a minha... Delcy Berenice Sint. A Delcy atua há 30 anos na cooperativa Dois Irmãos, uma cooperativa aqui da cidade, Dois Irmãos, aqui no Rio Grande do Sul, bem próximo de nós, aqui de São Leopoldo. E ela já passou por vários dos setores da unidade e tem uma larga experiência aí na reciclagem, né, de materiais recicláveis a partir das cooperativas. E aí, por último, teremos a Alice Libânia. A Alice é engenheira ambiental, mestre e doutora no programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos da UFMG, né? E é analista ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, há 14 anos, né, trabalhando aí fortemente também na área, né, de resíduos sólidos. Então, nós temos a Joyce, de Manaus, a Delcy, aqui de Dois Irmãos, do Rio Grande do Sul, e a Alice falando de Belo Horizonte, né? Tomara que a gente não tenha nenhum tipo de problema né, na internet aí, já que estamos em vários lugares, né? Então, eu passo a palavra rapidamente aí para a Joyce, né, fazer a sua fala, e aí depois Delcy e aí a Alice fecha, e depois abrimos para perguntas. Obrigado desde já. Oi, gente, bom dia. Queria só confirmar se tá transmitindo para vocês aqui a apresentação. Sim, tudo bem. O som Sim. está ótimo também.
Tá ótimo também. Qualquer coisa vocês podem me interromper. Como o professor Carlos comentou, temos aí variações de localidades e também normalmente E acontece, né? fuso De dar horário, um né, Joyce? E fuso fuso horário aí também, horários né? também, isso aí. Eu vou colocar aqui em modo apresentação, mas enfim, quando o professor Carlos me convidou para essa mesa, enfim, né? Aí fiquei me sentindo desafiada, porque, enfim, é um tema que a gente sempre vem trabalhando e estamos muito imersos, né? Então, é muita coisa que acontece, né? Nesse local de trabalho, de vida, né? De experiência. Então, claro que não cabe aqui dentro dessa mesa, mas tentei trazer até um pouquinho, até para que a gente possa retomar um pouco sobre essa história, antes da gente chegar, né, nesse momento que nós estamos. Eu acho que é importante para a gente poder ter uma visão de onde nós estamos falando. Então, tentei, inclusive, dei como subtítulo que eu acho que trazer um pouco sobre o protagonismo, que é o que a gente quer das cooperativas e a resistência que esses grupos representam no país. O professor Carlos já me apresentou, eu faço parte do grupo de pesquisa no Quimate, né? Transito aí na Unicinos pelo menos há 12 anos, né? Que fiz minha graduação, minha segunda graduação, fiz mestrado, fiz doutorado. Resido em Porto Alegre e estou com um projeto aqui em Manaus, que também, né, desde o início do ano, tenho ficado bastante tempo aqui, mais tempo aqui do que em Porto Alegre, propriamente dito. Mas a gente segue fazendo projetos e trabalhando com cooperativas, então isso que acho que é o mais rico, né, de estar compartilhando com vocês. Eu sou sócia fundadora da Poena Socioambiental, que é uma empresa formada por mulheres, e nós atuamos nas áreas, especialmente do cooperativismo, de empresas, associações, né? Atendemos as cooperativas. Também fazemos projetos para o setor público em 3 eixos específicos, são consultorias na área de ESG, projetos de educação para sustentabilidade e também na área da comunicação socioambiental. Então, há 8 anos nós trabalhamos aí trazendo e gerando impactos, né? Entendendo que esse setor é muito importante e que dialoga aí também com o bem-estar das cidades, né? Dialoga com os objetivos de desenvolvimento sustentável e a gente entende que o nosso trabalho tem um impacto muito grande, né? No que se refere a esses temas. E para a gente também não cair de paraquedas, assim, eu resolvi até para que a gente possa retomar um pouquinho sobre essa presença, né, e atuação dessas pessoas, trabalhadores, que são os catadores e as catadoras, mas que ela não começa agora, né? É uma atividade que vem se desenvolvendo ao longo, né, dos séculos, né? Então, a gente já tinha presença dessas pessoas ali 320 anos antes de Cristo. Aí a gente pula ali para o ano de 1624, na Alemanha, com alguns históricos já de atuações, e como que essas pessoas eram vistas, né, mediante aqueles cenários. No Brasil, ali, entre os anos de 1800 e 1876, a representação dos que eram conhecidos como tigres, no Rio de Janeiro. Aí só em 1981 a gente vem conhecer essa nomenclatura de gari, né, como nós conhecemos no Brasil. E nos anos 80 a gente chega a esse conceito de sucateiros, garrafeiros, né, como as pessoas também chamam. E apenas em 2001 a gente tem um movimento nacional dos catadores no Brasil, né, que vem ter uma representação política dos catadores e catadoras. E em 2002 ter o reconhecimento do catador como uma profissão. Então, por que que é importante a gente trazer esse histórico, né? Porque quando a gente vai para essas rodas, assim, para falar um pouquinho sobre o trabalho que é feito por esses trabalhadores, a gente nunca tem esse local de fala, mas é importante a gente trazer, porque, inclusive, em outra roda que eu tive mais recentemente, uma das pessoas falou assim: Ah, eu acho que não é legal a gente se chamar de catador, porque as pessoas têm um preconceito quanto a esse nome. Eu prefiro me reconhecer como catador, agente ambiental. E aí eu fiquei pensando sobre isso e eu falei: olha, eu acho que cada trabalhador dentro da sua história, no local de atuação, isso aconteceu aqui em Manaus, eu acho que deve ser chamado da forma como ele acha e se reconhece.
Mas eu acho que não é importante dizer que catador é uma profissão através do CPO, que existe uma história, né, de luta e resistência política, né, para que esse trabalho seja reconhecido no país e seja tratado de uma maneira diferente. E aquilo gerou uma discussão no grupo e foi bem interessante porque tem muitas opiniões sobre essa questão e eu acho que isso também traz uma riqueza para que a gente não esqueça a história, para que a gente não esqueça a luta política, social, né, e econômica que esses grupos vêm desempenhando ao longo desses anos. Então, uma outra questão que eu acho que, de alguma forma, para alguns parecem avanços, mas, no entanto, quando a gente fala sobre impacto ambiental, pode ser um desavanço, inclusive problemas, né? E que nós enfrentamos hoje na nossa realidade. Nos séculos passados, a gente usava basicamente embalagens que eram reutilizáveis, né? E não faz muito que a gente usava. E que hoje, basicamente, todas as nossas embalagens são descartáveis. Então, essa é uma migração que, de alguma forma, ajudou, né? Porque reduziu o custo com embalagens, né? Transporte, manter os alimentos por mais tempo conservados, porque também tem essa questão da conservação dos alimentos. No entanto, a gente já tem gerado um impacto ambiental muito grande. Então, essa transição também com as nomenclaturas, o que a gente conhecia como sucateiro passou a ser catadores e catadoras, ou agentes de reciclagem, ou recicladores, como muitos se reconhecem. E falando um pouquinho também sobre a questão das políticas públicas, né? Como eu falei, só apenas em 2002 a gente teve o reconhecimento dessa profissão. Em 2010, né, que foi publicada a Lei 2.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente já tem aí um histórico de poucos avanços, né? Que eu acho que talvez a gente possa trazer aqui alguns exemplos, né? E a questão da inclusão produtiva das cooperativas é uma delas que teve pouquíssimos avanços no sentido prático. E em 2012 a gente tem a política do cooperativismo, que de alguma forma organiza, estabelece formas de trabalho, né, para acolher essa categoria de trabalhadores. E os movimentos, que é o Movimento Nacional dos Catadores, que nasce em 2001, como esse movimento político para representar esses trabalhadores, e em 2016, um outro movimento também para representar os catadores, que é Eu Sou Catador, que foi lançado no Rio de Janeiro pelo. Agora me fugiu o nome dele, vou já lembrar. Tião, Não, que foi uma não. das lideranças políticas do Rio de Janeiro. E aí, uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente comentar sobre essa questão desse desavanço, ou pouco avanço no sentido prático do atendimento à política nacional, dos resíduos sólidos, mas também as nossas práticas de gerenciamento de resíduos sólidos no país, né? Então, no mundo. Então, aqui eu trouxe dados do Fórum Mundial, e aí a gente começa a trazer um pouco para as nossas realidades, e a gente compreende o quanto que a gente avançou pouco nesse tema da reciclagem, de cuidar melhor dos nossos resíduos que estão escapando no ambiente, e o quanto que a gente ainda, né, tem trabalhado muito para direcionar os nossos resíduos, encaminhar os nossos resíduos para aterro sanitário, que é uma tecnologia, mas que temos gastos enormes e pouco retorno no sentido de inclusão produtiva de trabalhadores, e o quanto que nós estamos recuperando pouquíssimos resíduos ainda no sentido da reciclagem desses resíduos, e o quanto que a gente precisa avançar muito nesse conceito de economia linear para circular, para manter o máximo desses resíduos mais tempos no ambiente. E essa é a realidade que nós vivenciamos, que é a gente lida com essa questão dos rejeitos o tempo todo nas unidades de triagem que nós trabalhamos. E esses rejeitos, basicamente, é composto por plásticos. Aqui a foto já diz bastante, né? Uma imagem fala mais do que 1.000 palavras. é, que são os resíduos com maior dificuldade de inserção e de comercialização por conta dos valores, né? Dessa mudança rápida de mercado, de compra ou importação e exportação desses resíduos no país. Então, o que para o público em comum parece algo simples, vou separar o meu resíduo em casa e vou encaminhar para a reciclagem e pronto, resolvemos o problema. Não é bem assim.
porque até esse resíduo caminhar até uma cooperativa, ele ser triado, né, e existir uma demanda de compra por esses resíduos é uma outra realidade. Então, a Delcy que está aqui pode falar um pouquinho mais pela experiência própria dela, mas nem todos os resíduos que chegam às cooperativas no final do seu ciclo de vida são efetivamente encaminhados para reciclagem. Então, existe esse problema que a gente vivencia no Brasil, que é uma cadeia muito maior que só a responsabilidade da coleta e atuação da coleta seletiva ou dos catadores e catadoras dentro das cooperativas de reciclagem. A Poena, desde 2021, vem trabalhando com o Prolata Reciclagem, que é um programa de logística reversa. E a partir desse programa, nós criamos um programa, é o programa do programa Coleta Seletiva Viva, que visa trazer o protagonismo dos catadores e catadoras em Porto Alegre. Então, atualmente, nós estamos com 8 cooperativas. Eu vou passar aqui cada uma delas para vocês terem uma ideia de quem são as cooperativas que nós trabalhamos. Ascate Cavalhada, que é uma das cooperativas mais antigas que tem em Porto Alegre, que inclusive de origem de trabalho da liderança do Alex Catador, em Porto Alegre. Hoje ele não faz parte mais do grupo, mas, né, atua politicamente com a temática, né, dos catadores e catadoras e no Movimento Nacional dos Catadores. A cooperativa Aterro Norte, que fica localizada exatamente em cima de um aterro desativado em Porto Alegre, é uma das cooperativas que tem mais dificuldade de operação em vários sentidos, também sofreu muito com a questão das enchentes. A Atute, que fica dentro do Hospital São Pedro, é uma das que tem uma estrutura mais qualificada, uma estrutura boa. Ela também tem uma diferença que ela só recebe resíduos dos setores públicos. A cooperativa Coadesc, que é uma cooperativa que atua há mais de 15 anos em Porto Alegre e apenas no ano passado conseguiu assinar contrato com a prefeitura. Então, são essas questões, né, de inclusão produtiva que, na prática, nem sempre é o que está escrito na Política Nacional de Resíduos. CEA Vila Pinto, que é uma cooperativa que fica dentro da comunidade Bom Jesus, é uma cooperativa de referência em Porto Alegre, é uma cooperativa que está dentro de um centro de educação ambiental e que faz atendimento social e educacional para a comunidade. É um exemplo que a gente sempre cita, porque ali também tem a unidade de triagem, mas a gente consegue perceber a dinâmica com outros serviços, né, que são importantes para a comunidade. E a Cepet Araju, que é uma cooperativa também que tem uma infraestrutura muito boa, mas que foi fortemente impactada com a questão da enchente, mas que também segue resistindo aí a todos esses problemas, não só questões contratuais, mas no sentido também com as mudanças climáticas, que impactou bastante o trabalho deles no ano passado. A CEPE, essa aqui, desculpa, tem um erro aqui. Essa aqui é o T Chocolatão, ela fica na Vila Chocolatão, uma cooperativa também que é bastante atuante, tem participado bastante de projetos, inclusive com a Unicinos, né? O professor Carlos pode mencionar depois um pouquinho mais, e a UT Padre Cacique. Então, essas são as cooperativas que nós trabalhamos, são 8 cooperativas. Esse trabalho é feito no sentido de trazer mais apoio administrativo e de gestão ambiental, porque essas cooperativas todas estão em fase de adequação das suas documentações para adquirir o licenciamento ambiental, que é um documento importantíssimo para a sua operação. Dessas 8 cooperativas, nós já temos 4 cooperativas licenciadas. Estamos indo para a 5ª cooperativa licenciada no município. São as primeiras cooperativas licenciadas e, historicamente, isso é um avanço, porque há 20 anos essas cooperativas já atuam e nunca tiveram licenciamento ambiental. Então, a partir do trabalho que nós começamos a desenvolver, a gente conseguiu também trazer essas melhorias para essas unidades. E a nossa campanha, que é o que a gente sente muito orgulho de estar fazendo isso desde 2021, e a gente começou ali pequenininho, com 325 seguidores, e agora já aumentamos esse ano para 1.451, e é um espaço que a gente traz de protagonismo, de voz, para falar sobre o trabalho das cooperativas, onde elas têm uma voz, que elas divulguem seus trabalhos, o que estão fazendo, as dificuldades, né? E estamos ampliando esse programa do Coleta Seletiva Viva Porto Alegre aqui também para Manaus, para dar o protagonismo para as cooperativas daqui.
E fica em aberto também para quem tiver interesse de tocar essa campanha nas outras capitais que falem conosco. Aqui um pouco da nossa atuação, né? E fico à disposição aí para contribuir, mas vou abrir aqui a fala para as demais colegas para a gente poder socializar esse assunto que é tão importante para as cidades e um trabalho que é tão fundamental para a nossa qualidade de vida, para o nosso futuro presente, né? E não para as gerações futuras. Obrigada, gente. Obrigado, Joyce. Excelente. Queria passar a palavra agora para a Delcy. Oi, bom dia. Dia. Bom dia, Delci. Tudo bom? Não Bom, tem eu como... trabalho às vezes Tu não consegue virar a não câmera para ti? consigo, eu estou no meu celular e não estou conseguindo girar. Ah, tá. Estou conseguindo girar ela. E daí, o meu colega estava usando o computador e eu não consegui ficar no computador. Mas, enfim, eu trabalho há 17 anos na cooperativa, a participação assim de... Já fui em outras cooperativas também, tá? Um pouco de ajuda, tipo assessoria, né? Mas tem muito para ser... Assim, o apoio precisa muito apoio não só que nem de vocês, assim, para ajudar as cooperativas, mas também do poder público, que é muito pouco o reconhecimento que eles nos passam, né? Então, reconhecimento na questão, assim, de ajudar com dinheiro também, né? Que é bem complicado isso aí, né? A cooperativa se virar sozinha, né? Só com a venda do material, porque hoje o material hoje tem venda significativa, né? Mas um tempo atrás não tinha tanto. Então, se hoje tem umas cooperativas que não estão legal, é porque às vezes falta de incentivo também, né? Mas também está vindo muita embalagem diferente. Nós temos a nossa logística reversa que não funciona, né? Na prática não funciona, só na teoria. Mas muitas embalagens novas que hoje estão sendo substituídas. Então, por exemplo, PAD, que é a embalagem aquela que consegue reciclar, aí está sendo substituída pelo PET colorido. E isso acaba dando bastante prejuízo para as cooperativas também. O som não está saindo para mais, professor Carlos. Não sei. Acho que ficou mudo, Delcy. Oi? Agora voltou. É a minha internet que ela vai e volta. Então, ó, ela vai e volta, daí às vezes acho que ela corta, né? É que nós estamos um pouco longe da cidade, daí o sinal nosso é muito ruim. Aí, assim, ó, a questão do material que a gente recicla, né? Então, isso influencia bastante também, né? Oi? Segue falando, Delci, que eu acho que tá. Não sei se tá cortando ou tu tá dando uma pausa. Não é que a internet aqui tá meio... Vai seguindo. Então, aqui a cooperativa tem 38 associados, né? A gente presta serviço há 30 anos para a prefeitura. A gente tem contrato, então, desse contrato a gente praticamente tira as despesas que eles nos pagam, né? Então, a gente tem muita despesa, com manutenção, depois tira desse valor aqui que a prefeitura nos repassa, né? Nós somos uma das cooperativas que ganha pela triagem, que várias cooperativas não ganham, né? Ganham só pela coleta. Nós somos uma delas que ganha pela triagem também. O nosso contrato ali que nós temos
ele é ele é para 5 anos, e daí depois cada ano se faz ele, né? Renova ele, né? Para a prefeitura nos exige, né? Para fazer assim. A coleta seletiva aqui tem participação um pouco da prefeitura, a parte nós fizemos, aqui a parte que eles nos ajudam é com o caminhão que eles nos dão, o motorista que eles nos dão também, né? E o combustível, então isso é uma ajuda bastante, porque a maioria das cooperativas hoje não tem essa ajuda, né? Então isso também influencia no trajetória delas. Já foi começado lá no início bem certinho, tendo contrato, tendo a prefeitura que nos paga certinho, não atrasa. Tem vários lugares que eu sei que as prefeituras têm os contratos com as cooperativas de atraso. Isso tudo ajuda a influenciar no trabalho delas, né? E também na separação. A separação, o pessoal também tem muito pessoal que às vezes não conhece muito bem o material que trabalha nessas cooperativas, também ajuda a influenciar isso, né? Mas acho que mais ou menos isso aí. Ela ficou sem som, né? Oi? Agora vai. Voltou de novo. É que a internet ali, ela está caindo. É que nós temos ela então ela é um pouco mais lenta. E nós também temos a beneficiação do plástico aqui, que agrega valor também, isso também ajuda, né? Então a gente moe ele, tem uns materiais que a gente aglutina, e daí a gente passa na extrusora. Então a extrusora faz agregar bastante valor, né, dos materiais. E também a classificação, estou fazendo a classificação certa, também ajuda a agregar valor no material. Também ajuda. A gente recicla em torno mais ou menos de umas 150 toneladas por média, 150, 170 toneladas médias mês, né? Então a gente tem um alto assim, pela quantia de lixo que chega para nós, uma quantia boa que a gente recicla. A gente compra materiais de outras cooperativas, por exemplo, tem o Reuter, que é um município vizinho, tem o Campo Bom também, que é um município vizinho. Então, tem vários lugares que a gente ganhou uma linha de moagem, faz já mais tempinho, né, pela Braskem. Então, nós para ganhar aquela linha, nós tínhamos que comprar material de outras cooperativas. Como a prefeitura aqui nos ajuda com a luz, né? Então, nós tivemos que sentar, conversar primeiro com eles, e depois, para conseguir fazer esse projeto, para nós conseguir ganhar esse projeto. Então, nós ampliamos a nossa linha de moagem e daí nós tivemos que fazer essas parcerias com essas cooperativas. Então, a gente tem em torno de 5 municípios que a gente compra de cooperativas, né, materiais, e faz o processo aqui de moagem, de lavagem, e aglutinar e extrusar. E depois a gente vende. Então, assim, é feito com vários materiais, mas a parte que nós compramos de cooperativas é mais o plástico. A parte do plástico a gente beneficia aqui, então a gente compra deles.
Eu acho que é isso aí. Se quiser passar a palavra para outra pessoa aí, depois vamos. Tá bom, obrigado, Delcy. Obrigada. Apesar das falhas, mas ouvimos bastante das tuas questões aí. Depois, na hora da discussão, a gente retoma. Alice, passo a palavra para ti agora. Obrigado também pela participação. Muito obrigada, professor Carlos. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Elci, Joyce, né, os colegas aí de painel. Eu vou compartilhar aqui a apresentação e acredito que a gente consegue complementar, né, bacana as falas. Acho que foi bem importante essa sequência também que o professor Carlos propôs. Só um minutinho. Bom, deixa eu só conferir. Já estão visualizando? Sim. Tá. Vou trazer então aqui um pouquinho, né, das novas regras de implementação da logística reversa aqui em Minas Gerais, né? Eu falo aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e como a gente está trabalhando a inserção de catadores e catadoras nesse processo aqui no estado de Minas Gerais, tá? Bom, aqui em Minas, né, nós começamos a discussão sobre logística reversa já há bastante tempo. Nós temos lá em 2009, né, houve a publicação da Política Estadual de Resíduos Sólidos através da Lei Estadual 18.031, lá em 2009. Portanto, ela veio um ano antes da Política Federal da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, nós tivemos ali alguns pontapés iniciais, né, que foram aprimorados em 2010 com a Lei 12.305. Já em 2012, né, nós tivemos aí a assinatura do primeiro termo de compromisso para a logística reversa de embalagens de óleos lubrificantes. Então, era um segmento muito específico que esse termo de compromisso ele veio depois de uma manifestação, até uma propositura do próprio setor, que apresentou essa proposta e desde então a gente acompanha a logística reversa desse sistema de embalagens de óleos lubrificantes. Lá em 2013, então, o nosso Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM, respondendo até, né, a uma definição da nossa política estadual, que havia definido que o COPAM, né, era o ator ali no estado de Minas que deveria definir as diretrizes, as estratégias e a forma de implementação da logística reversa e acompanhamento da logística reversa no estado de Minas. Então, nós, da FEAM, na época, né, ainda estava na FEAM, atualmente eu ocupo a Superintendência de Resíduos Sólidos aqui na CEMAD, porque essas competências saíram da FEAM e passaram a integrar, desde o ano passado aqui, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é a CEMAD. Então, na época, né, em 2013, a área técnica propôs uma minuta de deliberação normativa ao COPAM, que deliberou pela sua aprovação, e lá foram definidos os cronogramas para que a FEAM, na época, publicasse os editais de chamamento para todos os setores apresentarem suas propostas, né, de logística reversa, e também tinha definido o termo de compromisso como instrumento de pactuação das metas de logística reversa no estado de Minas. De lá para cá, então, de 2013 a 2016, eu acho que esse é um resumo aí do que aconteceu também no Brasil, né? Nós publicamos editais de chamamentos para vários segmentos de produtos, né, ali que estavam elencados como prioritários, mas infelizmente, mesmo depois de publicados todos esses editais de 2013 até 2023, nós não tivemos muito sucesso na assinatura desses termos de compromisso. Nós só tivemos mais um termo de compromisso assinado, além daquele que foi assinado lá em 2012 para embalagem de óleos lubrificantes. E também não havia ali o segmento de embalagens em geral, né, que esse segmento aí que a gente fala hoje mais dedicadamente aqui nesse painel, não era um setor que foi elencado como prioritário na época, né, da nossa política estadual para a logística reversa, por entender que seria um setor muito complexo e que a gente aguardaria o governo federal adiantar, né, e avançar aí nas discussões envolvendo a logística reversa de embalagem em geral.
mas mesmo para os outros sistemas a gente não avançou muito, e por isso, né, houve aí um entendimento que a gente precisava iniciar uma discussão de um regulamento para a logística reversa aqui em Minas Gerais, já que a gente não conseguiu avançar na assinatura de termos de compromissos e acordos setoriais, né? Então, acho que realmente esse é um primeiro ponto que a gente pode refletir muito, que essas formas aí de pactuação, elas acabam sendo muito difíceis no Brasil, especialmente, porque é necessário um consenso, né, entre fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes daqueles produtos, e isso foi algo muito desafiador para os órgãos ambientais, né? Especialmente para os órgãos aqui do estado de Minas Gerais. Então, em janeiro desse ano, finalmente, depois de um longo período de construção coletiva dessa minuta, né, nós começamos a iniciar esse processo de construção em 2021, fizemos reunião pública aberta, né, onde participaram todos os representantes dos segmentos que estariam ali abarcados pela normativa, inclusive, né, convidamos ali as lideranças representativas das organizações de catadores que atuam em Minas Gerais, que são muito bem organizadas, né? Realmente são colegas muito bem estruturados, e eles também trouxeram muitas contribuições, além dos outros atores também, setor produtivo, né, o segmento também, o poder público, municipal também, tivemos a participação da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, esse processo de construção coletiva, ele ouviu muitas partes, nós recebemos mais de 400 contribuições, olhamos todas elas, demos devolutiva também a todas elas, e finalmente, no início desse ano, nós tivemos aí a publicação dessa deliberação normativa no Copan, que é a atual deliberação normativa Copan 249, né? Então, ela traz ali atribuições para todos esses segmentos ali de produtos e embalagens, né? Então, para eletroeletrônicos de uso doméstico e também suas embalagens, pilhas, baterias portáteis, as baterias chumbo ácido, lâmpadas, infelizmente, apenas as lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio e luz mista. Então, em que pese o órgão ambiental, né, nós encaminhamos na minuta que foi discutida no Copan, também havíamos encaminhado a proposta para abarcar as lâmpadas de LED, mas o Copan entendeu que ainda não era o momento de avançar nas lâmpadas de LED, porque havia necessidade do governo federal decidir, né, e dar melhores encaminhamentos para as lâmpadas de LED, já que em âmbito nacional a gente ainda não tem um sistema estruturado. Então, até a próxima revisão da norma, esse segmento aí ficou de fora. Mas também para embalagem de óleos lubrificantes, que a gente já acompanhava, né? E finalmente conseguimos aí incluir as embalagens em geral, medicamentos domiciliares também, de uso humano, e os pneus. Bom, então eu vou focar aqui um pouquinho mais, né, na parte da logística reversa de embalagem em geral, mas a maior parte dessas diretrizes se aplicam a vários sistemas. Então, a nossa regulamentação aqui no estado, né, não é diferente do que está acontecendo em âmbito federal e em outros estados. A gente não quis reinventar a roda e decidimos apenas atender às peculiaridades aqui no estado de Minas Gerais, já que nós somos um estado com um território muito grande, né? São 853 municípios que compõem o estado de Minas Gerais, então realmente a logística reversa do nosso território, ela é muito desafiadora. Para vocês terem uma ideia, né, para quem não é de Minas Gerais aí, nós temos desses 853 municípios, mais de 700 são abaixo de 20 mil habitantes. Então, realmente temos uma faixa de municípios até 5 mil habitantes, também muito grande, né? São, acho que cerca de 400 e poucos municípios, o que mostra o nosso grande desafio. Então, nesse sentido, a gente detalhou um pouco mais, especialmente, as metas regionais que nos preocupam bastante, né? Então, o campo de aplicação da nossa regulamentação, né, a gente definiu de forma mais detalhada para a gente evitar tanta polêmica, né, e judicialização em alguns aspectos. Então, isso foi um ganho também que a nossa normativa trouxe, né? Então, o campo de aplicação da nossa regulamentação são fabricantes, importadores e distribuidores, sejam eles sediados ou não no estado de Minas Gerais, mas que colocam seus produtos no estado de Minas Gerais. Também os comerciantes varejistas de loja física sediados em Minas
e os comerciantes varejistas de e-commerce que colocam seus produtos no estado de Minas Gerais. Isso traz aí consigo um desafio também muito grande. E as formas de implementação desse sistema de logística reversa, ele se dá através de um modelo coletivo ou individual, né? O modelo coletivo seria formalizado através de termos de compromisso, mais apresentação do plano de logística reversa e os relatórios anuais de resultados, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, ou apenas modelo coletivo via entidade gestora, apresentando o plano de logística reversa coletivo e os respectivos relatórios anuais. No modelo individual, é a própria empresa que apresenta o seu plano de logística reversa e os relatórios anuais aí de resultados. Então, esse é um resumo como a gente operacionaliza, né? Vamos operacionalizar, né, de mais proximamente aqui, o acompanhamento por parte do órgão ambiental dos sistemas de logística reversa. Quando via entidade gestora, quando por modelo coletivo, esse acompanhamento, né, se faz entre órgão ambiental e entidade gestora, a partir da apresentação do termo de compromisso, planos e relatórios de resultados, ou então a apresentação apenas do plano com os relatórios anuais de resultados, como a gente falou. Quando o modelo individual, a nossa articulação é com a própria empresa, através da apresentação também do plano e dos relatórios anuais. Mas, para todos os casos, valem as mesmas responsabilidades, né? Então, mesmo no modelo coletivo ou individual, né, é necessário estar aquele sistema vinculado a um verificador de resultados, apresentação também de quem será o responsável técnico pelo sistema de logística reversa, também o cadastro do plano e os relatórios de resultados. Esse vale para todos, né? Um ponto aqui que a gente reforça bastante é que todos precisam estar, tanto entidades gestoras, a empresa individualmente e o verificador de resultados vai precisar estar devidamente aí cadastrado e homologado junto à SEMAD, sendo a entidade gestora e verificador de resultados também habilitado junto ao governo federal pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Aqui é só um resumozinho, né, do que acontece em âmbito nacional, em termos de regulamentos, o que a gente tem já abarcado em âmbito federal e em âmbito estadual, que eu vou deixar com vocês. Mas a ter aqui, né, os prazos. Então, nós temos até 30/12 agora de 2024, é o prazo para que as entidades gestoras ou os empreendimentos individualmente apresentem seus planos de logística reversa para a SEMAD, para que a gente possa acompanhar a implementação desse sistema no ano que vem, 2025, e em 2026 a gente passa a receber o primeiro relatório anual de resultados e, a partir dali, subsequentemente, né, até 31 de julho de cada ano. Bom, as formas de implementação também, né? Então, para comprovação das metas quantitativas de todo o sistema de logística reversa, essas metas quantitativas vão ser aferidas através da apresentação das notas fiscais eletrônicas e dos respectivos certificados de destinação final, né, o CDF, emitido pelo sistema MTR, tanto o sistema MTR-MG ou do governo federal, do CNIR. E há também a possibilidade de se trabalharem com os créditos de logística reversa, né? Os 3 tipos de crédito que foram estabelecidos em âmbito federal, pelo decreto federal. A gente também precisa afirmar, né? E aqui em Minas Gerais nós temos muita expectativa de que a gente vai conseguir operacionalizar de forma adequada, né, essa previsão, que já está na normativa da Política Nacional de Meio Ambiente, nos regulamentos fixados em âmbito federal e em vários estados, mas a gente sabe que é um desafio ainda comprovar a prioridade da inserção de catadores no sistema de logística reversa de embalagens em geral. Então, na nossa normativa, nós deixamos alguns artigos bem claros e de forma a operacionalizar essa inserção. Bom, então, como eu mencionei que para aferir as metas quantitativas, elas vão estar amparadas em notas fiscais e certificado de destinação final, a gente tem a previsão de que as notas fiscais que serão aceitas, né, para comprovação dessas metas, terão preferência aquelas notas fiscais emitidas
pelas organizações de catadores. Acho que tem algum áudio aberto aí, pessoal, que está vazando, né? Já vou fechar aqui, já vou fechar. Mas seguindo, então, nós temos que priorizar, né? Que principalmente para a emissão, tanto apenas de aferição de metas pelos programas estruturantes, mas também para aqueles programas amparados em certificados, né, e créditos de reciclagem, terão preferência as notas fiscais que forem emitidas a partir dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. E também a gente tem uma outra previsão, também trazendo para a normativa do Estado, uma previsão que já estava no decreto federal, de esgotamento dos resultados a partir das organizações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Então, deixamos claros, né, claro aqui, que os responsáveis pela implementação dos sistemas de logística reversa precisam buscar o esgotamento desses resultados que forem oriundo das operações que envolvam os catadores de materiais recicláveis, antes de buscar lá no mercado créditos de reciclagem que tenham sido emitidos por outros operadores logísticos, né? Principalmente aqueles que são o meio de cadeia, né? O atacadista, que é o grande aparista, né? Revendedor. Mas como fazer essa garantia, né? Que é sempre um gargalo e um desafio. Entra nesse parágrafo primeiro aqui, que eu gostaria de chamar muita atenção, né? Aqui em Minas Gerais, nós temos o programa Bolsa Reciclagem, que eu não vou detalhar, né, pelo limite aqui de tempo, mas é um programa por pagamento por serviços ambientais prestados pelos catadores, em que a gente remunera os catadores por esse serviço ambiental prestado ao Estado de Minas Gerais, e esse pagamento ele é realizado desde o ano de 2012, né? Na verdade, em janeiro de 2013, nós tivemos esse pagamento mais regular e o primeiro pagamento aconteceu ali no final de 2012. Então, nós já temos um ambiente muito amadurecido, né, das organizações de catadores, muitas delas já estão devidamente formalizadas, mas nós sabemos que há um grande número ainda de organizações que precisam se formalizar até mesmo para conseguirem alcançar o programa Bolsa Reciclagem. Então, o que nós fizemos aqui? Para fins de garantia desse esgotamento de resultados, deixamos claro que a gente vai considerar, no mínimo, que todo esse programa de logística reversa já estejam trabalhando minimamente com as organizações de catadores cadastradas no Bolsa, mas não apenas isso, mas também com aqueles catadores que atuam de forma individual e aquelas organizações que ainda não conseguiram se cadastrar e alcançar o pagamento do Bolsa Reciclagem, de modo que eles consigam estruturar e auxiliar a estruturação, né, de todos esses atores aí. Então, nós já temos divulgado ali em nosso site, né? Eu acabei tirando, uma listagem, né, das organizações de catadores que operam aqui no estado de Minas Gerais e que temos conhecimento. A gente deixa claro, né, que a nossa listagem, ela não esgota, nós sabemos que existem várias outras também, mas pelo menos aquelas que estão cadastradas no Bolsa e aquelas que não estão, mas que nós conseguimos identificar, a gente vai fazer a checagem antes de aceitar as notas fiscais para a logística reversa de embalagem aqui em Minas. Então, nós estamos batendo muito nessa tecla para esclarecer isso para todas as entidades gestoras, para todos os operadores, que somente iremos aceitar as notas fiscais que tiverem lastro em organizações de catadores ou catadores autônomos, né, individuais, e aceitar as demais notas fiscais apenas depois de que todas essas organizações já estejam inseridas no programa de logística reversa. Outro ponto também que a gente deixou ali, e que tem a inserção de catadores, né, na nossa política de implementação de logística reversa no estado de Minas Gerais, é o seguinte: nós temos também algo que é um pouco em contrassenso, né, de que em âmbito federal e também vários estados, acaba sendo aceita notas fiscais, por exemplo, para aquela empresa que colocou tantas toneladas de latas de alumínio no mercado no ano de 2023. Então, aceita que ela vai fazer a aferição dessas metas via recuperação de latas de alumínio também, né, pós-consumo, ou então poderia ser compensado com outros materiais.
isso fica realmente, do ponto de vista ambiental, é um grande contrassenso. Na medida em que, por exemplo, né, a nossa colega catadora que atua aí no Sul deixou claro para a gente a dificuldade de vender alguns tipos de materiais e tem mais facilidade em venda de alguns tipos de materiais do que outros. Então, é um contrassenso, né? Aceitar que uma empresa que coloca, por exemplo, né, o PP ou o BOPP, né, no mercado, que é aquele plástico laminado, né, que é muito difícil de ser comercializado. Ao invés da gente adotar uma política de ecodesign, que ela procure ou migrar de embalagem, adotar uma outra embalagem que seja recuperável, né, reciclável, ou então que ela estabeleça uma cadeia de reciclagem para esse material, eu acabar aceitando que ela compense isso com PET, ou mesmo com lata de alumínio. Né? Isso está acontecendo em âmbito federal e também em vários estados. Então, na nossa normativa, a gente colocou que a partir de janeiro do ano que vem, a gente vai ser necessário compensar dentro dessas macrocategorias. A gente sabe que, por exemplo, para o plástico, ainda é necessário abrir, mas sabendo do desafio que a gente tem em termos de mercado, a gente fechou apenas nessas 4 macrocategorias aí. Tem uma numeração errada ali, 4 plásticos, tá? Vocês nos desculpem aqui. É porque tinham 4 que acabou saindo na normativa, que era o aerosol. Mas, enfim, a gente, a partir do ano que vem, vai exigir que vidro se compense com vidro, papel e papelão apenas com papel e papelão, metal e plástico também nas suas categorias. Mas a gente entendeu, e isso foi um resultado dessa construção coletiva, em que a gente ouviu muitos setores, né, toda a sociedade. Então, os catadores e uma boa parte dos programas de logística reversa estruturante nos alertaram do risco da gente adotar isso, né, de forma imediata, porque várias organizações de catadores precisam dessa compensação entre materiais, especialmente entre plásticos, né, e papel e papelão, para continuarem ali realmente conseguindo participar dos programas de logística reversa. Então, nós deixamos em aberto que, para aqueles sistemas que trabalham com mais de 70% da sua meta, podendo ser apurada por meio das organizações de catadores, para esses sistemas a gente vai aceitar a compensação de um material pelo outro até a próxima revisão aí da nossa normativa estadual. Isso para quê? Né? A partir do que nos foi apresentado, para que a gente consiga estruturar melhor, de fato, essa cadeia da reciclagem, já que a gente sabe que mais de 90% de tudo que é reciclado em termos de embalagem pós-consumo, em algum momento passou pela mão dos catadores. E é isso que nos chama muita atenção, né? Como a gente vai reconhecer e remunerar adequadamente esse serviço que é prestado pelos catadores que estão na base dessa catação. Bom, vou adiantar aqui. Nós definimos também as metas aqui para Minas Gerais para a recuperação de recicláveis, de embalagens em geral, baseado no que já foi colocado em âmbito federal, né, no Planário. Então, nós não reinventamos a roda, as metas são as mesmas do que está em âmbito federal, estabelecido lá no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Apenas aqui para 2027 que a gente acabou avançando um pouco mais na meta para Minas Gerais. Mas o que a gente tem de avanço é a parte de regionalização dessas metas, né? Como eu comentei, como a regionalização aqui de Minas é um grande desafio, nós propusemos que a gente consiga atender todas as grandes regiões do estado. Ainda não serão todos os municípios, mas pelo menos macro-regiões, né, de resíduos, até o final de 2027. A gente sabe que é um grande desafio, mas a gente colocou isso como meta. Para caminhar para o final, a gente definiu também responsabilidades muito específicas para o comerciante. Então, qual é a responsabilidade do comerciante? Qual é a responsabilidade do distribuidor? E quais são as responsabilidades dos fabricantes, importadores, para a gente tentar evitar tanta divergência de entendimento quanto a gente vem observando, né, ali ao longo dos anos, e a gente espera que, com isso, cada um desses atores, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, todos eles têm uma parcela de responsabilidade em que eles precisam remunerar quem está fazendo o serviço em nome deles.
Então, a responsabilidade da logística reversa de embalagens em geral, ela é do comerciante, do distribuidor e do fabricante importador. Então, todos eles precisam remunerar os catadores que estão ali elencados nessa cadeia. E o que a gente vê hoje, né, na grande maioria das vezes, em mais de 90% de toda a comprovação da logística reversa, é que essa comprovação só está sendo feita pelos fabricantes importadores e ainda assim pela uma minoria de fabricantes importadores que colocam seus produtos aí no mercado. E para finalizar, eu gosto muito da gente tentar refletir sobre isso e a gente tentar distinguir quais são as receitas que precisam chegar para remunerar o trabalho dos catadores, porque o que a gente vê é que está tendo uma confusão muito grande, né? Então, vários programas de logística reversa começam a se apresentar como pagamento por serviços ambientais, e isso não é adequado. PSA é uma coisa, pagamento por serviço ambiental está dentro de uma categoria de instrumento econômico, e a outra categoria é o pagamento devido, né, pela logística reversa, um outro pagamento que é também a remuneração que as prefeituras precisam fazer para os catadores que trabalham na coleta seletiva. Então, o que eu chamo ali de serviço tradicional, né? Então, os catadores, eles precisam ser remunerados pelo serviço tradicional, não é nada de PSA. E gosto muito de falar, né, às vezes nós temos novos entrantes, né, novas empresas nessa área, em que entram e não conseguem entender muito bem por que que a gente fala tanto de inserir catadores, por que remunerar, se ele já tem o recurso da venda do material, mas a nossa colega catadora deixou isso muito claro. Ninguém vive mais só da venda do material, é um valor extremamente baixo. E se não fosse o catador de material reciclável que estivesse atuando, ele teria que contratar uma empresa para fazer a coleta e a destinação desse material para recuperação e reciclagem. E essa empresa ia cobrar muito caro pela prestação de serviço. A venda do material para essa empresa geralmente é uma receita muito acessória, muito pequenininha. Vamos pensar num grande shopping center. Ele contrata a prestação do serviço e dentro daquela prestação de serviço tem uma receita acessória ali da venda desses vamos dizer assim, esses subprodutos. Mas o produto principal é a prestação do serviço, de ir lá no horário correto, armazenar de forma adequada, transportar, triar esse material, armazenar por um tempo e depois vendê-lo. Então, as prefeituras, as receitas que entram na cooperativa, quais deveriam ser? Minimamente 4, né? Uma advinda do pagamento feito pelas prefeituras por conta da coleta seletiva, então, o fato gerador é coleta seletiva, recuperação, triagem, né, e coleta desse material. Outra receita, remunerada por quem? Pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, geralmente via entidade gestora, que é um contrato entre as organizações de catadores e os programas de logística reversa, que vai fazer o pagamento pela logística reversa, porque se não fosse esse ator, essas empresas teriam que estar contratando outras empresas privadas para fazer esse serviço. Em outro rol ali de pagamentos entram os serviços ambientais. Então, como aqui em Minas Gerais nós temos o Bolsa Reciclagem, né, que é um PSA, um pagamento de serviço ambiental urbano, o fato gerador desse pagamento não são esses outros dois aqui, que isso não se confunda, né? O fato gerador de um PSA urbano qual é o valor ambiental que se tem em termos de redução de matéria-prima natural, em termos de consumo de energia, que a gente acaba reduzindo devido ao serviço prestado pelos catadores. E, por último, foco no pagamento pelos créditos de carbono como uma medida de mitigação na adaptação e combate às mudanças climáticas. Então, são essas 4 receitas que não devem ser confundidas, e muitas vezes esses atores acabam confundindo, né? Às vezes a empresa fala, mas a Minas já paga o Bolsa Reciclagem, eu não tenho que pagar para a logística reversa. Não, é uma outra caixinha ali, né, de remuneração, porque são outros fatos geradores. A mesma coisa, contrato com prefeitura e também o pagamento aí por créditos de carbono.
De forma geral, é isso. Eu peço desculpas que eu acho que eu acabei delongando um pouquinho mais, professor Carlos e demais, mas eu sigo aqui à disposição. Alice, muito obrigado. E eu acho que foi super esclarecedor, certamente, para muitas pessoas, em especial o teu fechamento. Agora a gente tem aí 20 minutos, 22 minutos para perguntas. E eu pedi para Joyce, já que foi a Poena, fez um vídeo sobre o trabalho desenvolvido na cooperativa Dois Irmãos, e ele está ali no chat, tá? Eles publicaram no Instagram algumas semanas atrás, então traz com uma ótima qualidade ali o que a cooperativa Dois Irmãos faz. Está mostrando ali, inclusive, algum dos produtos ali, né? A Delcy está mostrando, né? É uma das poucas cooperativas, eu diria até no Brasil, que consegue separar alguns tipos de plástico, né? Lavar, secar, triturar e vender eles como, né, no formato de pellets ou alguns chamam de flakes também. Então ela está dando, uma cooperativa que já dá um valor aí, aumenta o valor agregado desse material, né? Eu diria que é uma outra etapa que a gente sonha aí para as cooperativas, né, poderem se tornar mais fortes aí no mercado, além dela receber pela prestação de serviço da prefeitura, consegue agregar valor nos polímeros. Bom, a gente tem aqui uma pergunta da Aline Dias, né? Bem-vinda, Aline. A gente se conhece, Aline de Minas Gerais também. Fez uma pergunta para a Delcy aqui, que em Minas Gerais também acontece isso, várias das cooperativas aqui no Rio Grande do Sul vem acontecendo, né? A questão do materiais como PAD sendo substituído por outros tipos de plástico com baixa reciclabilidade, né? A Alice também comentou há pouco do BOPP metalizado, né? A gente percebe claramente aqui também, isso acaba virando rejeito e vai para o aterro, né? Acho que dentro dessa dificuldade, acho que poderias falar um pouquinho das diferentes realidades, que qual é o percentual de rejeito das cooperativas, né? Acho que não surgiu agora nas falas de vocês, mas acho que poderia, dentro dessa discussão aí dos materiais que estão na sua rotulagem, muitas vezes, como recicláveis, né? De 1 a 6, mas que acabam, muitos deles, né, por vários motivos, por erro de rotulagem, por erro de material, o mercado não compra das cooperativas e acaba virando rejeito. Então, passa a palavra. Aí, se a Delcy quiser falar um pouquinho, e depois para Joyce e Alice. Ok. Aqui em Dois Irmãos, a gente consegue aproveitar esse material, esse que é o laminado, né? Por causa que a gente tem a linha de moagem, então a gente consegue aproveitar e colocar ele no mercado. Mas tem umas embalagens aqui que eu tenho para mostrar para vocês. Ó. Esse tipo de embalagem aqui, que é o PET colorido, que a gente não tem como colocar no mercado. Ele tem uma matéria que ele vai para o rejeito, ele acaba indo para a natureza. Então, tem várias embalagens sendo substituídas. Por exemplo, essa aqui é uma embalagem que é reciclada e ela está sendo substituída por essa outra que eu acabei de mostrar aqui. Então, essa troca de embalagens que está acontecendo aqui, ó, então isso é um problema não só para nós, é um problema que está gerando não só aqui no Rio Grande do Sul, né, não só nos irmãos, está em todo lugar, né, sendo substituídas e a população, os catadores, não tem como colocar lá de volta no mercado. Isso é um grande problema. Eu tenho um pouquinho dos materiais aqui que a gente beneficia aqui em Dois Irmãos, né? Tem esse plástico aqui, que é um plástico o preto, aquele que consegue reciclar.
a gente transforma nisso aqui, essas bolinhas aqui, e vende para ser lona preta. Esse aqui é aquela embalagem que eu mostrei antes, a verde, a gente transforma assim e consegue colocar no mercado e ela volta sendo a outra embalagem. Só que tem vários, que nem a bandejinha de ovo, a bandejinha que vem aquela de plástico, a de bolo. Isso tudo vai por jeito, que ela diz que tem materiais fundidos, que é PVC com PET junto, é fundido, e a gente não consegue colocar no mercado. A gente participa do programa também da ABPEC, né, que a gente tira nota para eles, eles são uma associação de cosméticos, né, então eles nos pagam pelo valor que a gente produz no mês. Então, tanto de PET, tanto de PAD, então é um valor X que eles nos pagam para cada material. Então, a gente participa desse programa aqui. Participando desse programa, que é uma lei da logística reversa, a gente não consegue participar de outros. Né? Então, a gente fornece só nota para eles dessa questão do peso também. Tudo. Então, aqui nós também temos uma outra embalagem aqui, que vocês podem ver. Então, a gente consegue reciclar. Tem esse plástico aqui, também, que é molezinha, aquele que a gente consegue reciclar. A gente tem um grande problema na sacolinha branca de mercado, que a gente não consegue ter venda nela. Então, isso é um grande problema para nós, né? Tem a embalagem de PET nova, que está vindo, que não tem como reciclar. Tem esse plástico filme, plástico de laminado, que também não tem como reciclar. Nós conseguimos colocar, mas a maioria das cooperativas que não tem a linha de moagem que nem nós temos, que é moer, lavar e aglutinar, eles não conseguem colocar no mercado. Tem várias cooperativas. Tem outras embalagens também, que nem o Tetra tem como colocar, mas aí tem umas cooperativas que não colocam porque o valor é muito baixinho. Tem umas cooperativas também que estão deixando de reciclar nessa parte aí, o valor não compensa, né? Então, tem vários materiais assim que às vezes o catador para de catar porque não compensa, porque ganha o quê? 5, 10 centavos no quilo. Então, eles param de juntar essas embalagens, de reciclar essas aqui e começam a reciclar as outras que têm um valor um pouquinho melhor. Isso é um grande problema. Aqui em Dois Irmãos, a gente consegue colocar todos os materiais que a gente recicla, né? Mas eu já participei, já fui ensinar outras cooperativas a separarem material, para eles agregarem valor, mas eles não separam, porque tem materiais que eles não conseguem colocar de volta no mercado, sem ter uma grande quantia. Então, isso é um grande problema, e acaba indo para aterro, né? Não tendo a grande quantidade que é para tu transportar, acaba sendo um problema também na questão do material, né? Muito obrigado, Delcy. Fantástico, fantástico. Acho que dá aí uma boa noção para o pessoal, né, do problema que, na verdade, não, nem diria que é nacional, acho que é mundial, né? Isso vem acontecendo. Joyce e Alice gostariam de falar alguma coisa? Só fazer uma complementação, assim, parabéns, Delcy, né? Acho que pelo grau, inclusive, de organização de vocês e de conseguir chegar, né, nessa separação de materiais. Isso é o que a gente gostaria muito, né, para todas as organizações aqui de Minas, mas a gente sabe que é um grande desafio, né? E realmente isso nos preocupa muito, né? Identificar quais são essas mudanças que estão acontecendo nas embalagens por parte dos invasadores, né, dos fabricantes, aqueles que invasam e comercializam seus produtos, porque enquanto órgão ambiental, se a gente não atacar agora esse problema, lá na frente vai faltar realmente material reciclável para que os programas consigam atingir suas metas de recuperação, e a gente vai começar a ficar vendo essas compensações, né? Eu estou compensando se eu coloco, às vezes, um produto, né, uma embalagem com PVC, como a Delcy colocou, eu compenso com outra que só coloca PET. E a gente
não consegue avançar numa embalagem mais circular, né? Para a gente migrar para uma economia circular. E pior ainda, né? Infelizmente, na possibilidade de aceitar a queima desse material, né? Via CDR, né? O combustível derivado de resíduos. Em Sim. âmbito federal, isso é vedado, mas em Minas Gerais também havíamos colocado essa vedação na minuta inicial, por entender que isso não estava alinhado com a logística reversa, que tem que priorizar o ecodesign, né, e não o aterramento ou a queima desse material, mas o Conselho de Política Até Ambiental porque, né? Desculpa, Alice, até porque rompe com o conceito de economia circular. totalmente, É. totalmente, né? Eu só E a queria fazer logística esse. reversa está ali no coração da economia circular, Exatamente. né? Mas em Minas foi aprovada uma excepcionalidade, né, limitada a 5%. Então, até 5% desse valor é aceito, né? A gente sabe que tem, inclusive, uma questão complicada, porque a nossa legislação, ela está diferente, está distinta daquela que está em âmbito federal, né? Vamos ver se isso vai ser pacificado, a gente já fez uma consulta jurídica, vamos ver como que encaminha. Mas por isso que a gente quer priorizar o diálogo com as grandes empresas para entender por que da migração desse tipo de embalagem, provavelmente é pelo custo, né? Mas se for pelo custo, então nós temos que embutir um outro instrumento econômico. Aqueles que não têm mercado de embalagem têm que compensar talvez o dobro desse valor, né? A gente tem que embutir algum instrumento para a gente induzir a que eles migrem de embalagem para uma embalagem que tem mais mercado. Acho que é isso, mas deu-se uma aula para a gente, viu? Esses seus exemplos são perfeitos para a gente. Obrigada. A questão das embalagens ali, eu andei perguntando para alguns fabricantes, né? Eles alegam que é questão de valores, né? Só que eles não estão preocupados com o que vai se acontecer depois com a embalagem. Exatamente. Exatamente. E o interessante disso, né, Alice, Delcy e Joyce, que a gente, ao visitar algumas cooperativas, se percebe que mesmo empresas, né, eu não vou citar nome, mas empresas que investem fortemente em sustentabilidade, mas que acabam repassando embalagens para as cooperativas que não estão sendo E viram comercializadas rejeito, né? e viram rejeito, ou seja, viram um ônus, né, desculpa, fazem uma ação que, em princípio, é positiva, de repassar essas embalagens para a cooperativa, porque recolhem dos seus clientes, mas não pensaram que quando compraram essas embalagens, estavam comprando embalagem que o mercado da reciclagem não vai comprar. E aí o ônus fica para as cooperativas terem que encaminhar esse rejeito, que às vezes em muitas cidades a prefeitura não cobre essa despesa, né? Fica a cargo das cooperativas, muitas vezes, de pagar o encaminhamento para o aterro sanitário, né? O que é, ou então, né, a gente aí desconfiado, né, Joyce? Aí passa a palavra para ti, de em alguns casos estarem comprando esses materiais que a maioria não consegue comercializar e eles desaparecendo no sistema e talvez sendo estocados aí para serem incinerados, né? Então, Eu ia complementar que eu acho que é bem importante, assim, num fórum em que tem outras pessoas, estudantes, né, e até representantes de cooperativas, porque realmente o exemplo da cooperativa Dois Irmãos, por exemplo, que é uma das referências do país, né? Então, assim, a gente tem outros exemplos de cooperativas que sequer chegaram no modelo de contrato, Aline. Então, assim, as falas se complementam, obviamente, né, aqui. Até te parabenizo aí de trazer o case de Minas Gerais, né? A gente em Porto Alegre se sente até muito envergonhado da gente não ter, de uma cidade, de uma capital, de ter sido pioneira na implementação da coleta seletiva no Brasil. E hoje a gente não tem um programa consolidado que, de fato, dialogue com essa inclusão produtiva de maneira adequada, pagando o trabalho dos catadores, né? Pelos contratos mínimos. A gente nem está falando por pagamento de serviço ambiental, que é o que você trouxe e que Minas Gerais já avançou. E sem falar que
A Delcy traz um exemplo, né, de pouquíssimas cooperativas que hoje conseguem agregar na sua produção a valorização de resíduos plásticos, né? E que é um trabalho que não necessariamente está trazendo muita rentabilidade, mas importante trazer como exemplo e até para encorajar outras cooperativas no Brasil de que é possível fazer, de que existem outros exemplos, porque eu tenho me deparado com cooperativas muito desanimadas, que não acreditam mais no seu trabalho, e a gente sempre encoraja e diz, olha, não, é possível, tem outras cooperativas que fazem, vamos buscar esses exemplos, vamos se inspirar nesses exemplos, né? Agora mesmo, eu estou saindo para ir visitar uma das cooperativas aqui em Manaus. Eu até falei para o Carlos, porque a questão do fuso horário ficou um pouquinho difícil assim para eu poder acompanhar todo o trabalho, né? Enfim, aqui da apresentação. Mas é isso, são cooperativas desanimadas, que não conseguem enxergar outros exemplos, que a própria prefeitura não tem um sistema de contrato adequado para poder fazer esses pagamentos. Então, e sem falar, que daí retoma um pouco sobre essa questão da qualidade desses materiais que cada vez mais estão sendo reduzidos, e esses programas de compensação, né, de embalagens, eu acho que é importante até citar, tem nome, né? A Eu Reciclo, por exemplo, é um programa que trata essa questão de compensação de embalagens, né? E eu acho bem delicado, porque a gente, quando estava fazendo as gravimetrias no doutorado, a gente identificou muitas embalagens. Na época, né, na ocasião ali, a gente não se deu conta que ali era um momento importantíssimo de ter sistematizado essas informações, porque eram muitíssimas embalagens que estavam ali em ambientes de rejeito e que estavam lá com rótulo, né, de compensação ambiental, a exemplo desse programa Eu Reciclo aí, que bom, está compensando de que maneira? Porque essa embalagem está indo para aterro sanitário, está sendo gerado um impacto gigante, né? E aí, tirando a responsabilidade de fato das empresas estarem fazendo a substituição desses materiais por materiais mais sustentáveis, né? Tentando reduzir de fato os impactos e com essa questão dessas embalagens que estão sendo destinadas aos aterros. Então, eu acho que fica esse meu recado aí também para complementar essa fala de vocês. Muito bom. A gente tem eu acho que a questão da compensação também tinha uma pergunta ali, acho que a Alice já comentou, e tem uma última, né, que a Aline também, de Minas Gerais, coloca aqui que a gente não falou especificamente sobre isso, né? Mas acho que é também relevante, é a questão dos danos à saúde causados por plásticos e aditivos, né? E se isso é mensurado na cadeia da reciclagem, né? Isso é bastante delicado também, né? Então, se poderia aí falar um pouco sobre esses níveis e efeitos da toxicidade de plásticos e aditivos. Aí eu passo a palavra para vocês, senão, de repente, eu comento alguma coisa também. Bom, a gente não está fazendo ainda aqui, sabe, Carlos, essa avaliação, né? Claro que há uma preocupação muito grande, mas aí é especialmente para as embalagens agrotóxicos, né? Que recentemente até nos preocupou muito, porque estava tendo uma redução da quantidade de embalagens agrotóxicos, né, de PAD e PET, que estavam chegando no programa de logística reversa, e aí identificamos desvios realmente. Eu, pessoalmente, né, fiz uma fiscalização que eu me deparei com muitas toneladas de embalagens plásticos, de agrotóxicos, sendo realmente encaminhada para reciclagem, que não deveria. Mas ainda não temos um programa, a gente quer debruçar sobre essa questão da toxicidade do plástico, mas nós estamos ainda, né, lá atrás, correndo atrás de tentar olhar para essas marcas e saber aquelas embalagens que não têm mercado, mas de olho, claro, na academia, que tem um papel fundamental, né? Sim. Eu acho que nesse sentido, né, eu acho que mais do que a toxicidade de plásticos aditivos, eu diria assim, a toxicidade dos plásticos e seus aditivos já está no uso, tá? Então, quando eu uso uma embalagem de plástico e boto ela no micro-ondas com uma carne, com um monte com molho, eu já estou me contaminando, porque essa carne entra em contato com
aparelho plástico e já começa esses aditivos a serem incorporados no teu plástico, né? Os filmes de plástico que estão numa latinha de refrigerante, um copo de plástico que tu toma um café a alta temperatura, tu já tem aí no uso, né, possibilidades de aditivos entrarem ali. Agora, nas cooperativas, né, acho que a Delcy pode falar também, mas alguma das experiências que a gente está tendo aqui de trabalhar com as lâmpadas LED, viu, Alice? Nos últimos meses, eu tenho ido toda semana numa cooperativa aqui em Porto Alegre coletar as lâmpadas que chegam lá, porque há como é que eu vou dizer? Há algumas falas públicas aqui que dizem que não chegam lâmpadas nas cooperativas de coleta seletiva, e a gente tem mostrado que sim, né? E aí eu acho que mais do que a própria toxicidade está nos plásticos, né? Chegam lâmpadas que elas estão dentro dos sacos plásticos da coleta seletiva, elas se quebram, caem nas mesas, como várias que vocês viram ali, que a Joyce mostrou, caem nas mesas já com esse pó sendo liberado ali, ou seja, o catador está sendo contaminado também, né, em função disso. Seringas, né, hoje muito utilizadas para o pessoal que se auto-injeta insulina em casa, né, quantidades muito grandes de seringas chegando na coleta seletiva. Então, assim, mais do que o próprio plástico contém os seus aditivos, que eu acho que o maior problema dele está no uso, como eu disse, mas são outros materiais que chegam que não deveriam chegar na coleta seletiva e que acabam contaminando, né, os próprios catadores ali, né, e que deveriam estar. E muitas cooperativas utilizam, né, EPIs, né, mas a gente percebe que tem ainda muitos problemas. A gente coleta essas lâmpadas e desmonta a lâmpada LED. Inclusive, a gente está numa discussão aqui interna, né? Porque, na verdade, elas vêm sujas, né? Misturadas junto do resíduo urbano, que muitas vezes não chega muito limpo também nas cooperativas. Então, tudo isso, né, acaba contribuindo, né, para essa toxicidade e problemas de saúde, né? Mas com certeza, né, os polímeros, quanto eles menores chegam nas cooperativas, mais problema existe de perda desse material e sendo carregado aí para o lençol freático, com a transformação em microplástico e volta para nós, né? Volta para nós. Isso é verdade, volta para nós. Aqui em Dois Irmãos, a gente não tem muito. A prefeitura aqui foi em cima dos comerciantes aí. Eles têm que dar o destino, então, eles estão dando o destino, então, para nós não chega essas lâmpadas fluorescentes que tem esse Ah, que poste. ótimo. Para nós chega só as lâmpadas LED, então a gente tira a parte do plástico e a parte onde é que tem a parte que tem para tirar as pecinhas, que como é que eles chamam? Deixa eu É o lembrar. LED, né? Sim, o Tem LED, o corpo da lâmpada, o E47, que é o contato. Então, tem a de LED, a gente recicla ela, manda para um cara para tirar pecinhas e ele tira para vender peça. Beleza, muito bom. Então, ele vai junto com o eletrônico. A lâmpada fluorescente não vem para nós. A gente tem problemas com agulhas, sim, a gente tem. Pessoas que fazem insulina em casa, né? Mas aí a gente pede para levar no posto de saúde. Exatamente. Que comprou, que eles têm que dar o destino correto, né? Então, mas acaba sempre vindo para nós. Daí a gente, para nós, não se espetar. Porque às vezes tem pessoas que colocam dentro da sacolinha, dão um nó em cima e jogam na lixeira, né? Aí chega o catador lá para catar, vai pegar, já na primeira espeta a mão, por mais que ele esteja usando os EPIs, né? Ela vai espetar na mão, né? E a gente não sabe o que foi feito com aquela agulha, né? Às vezes nem sempre é de insulina, que tem pessoas que têm o PET em casa, ficou doente, vai lá, compra uma injeção, dá no PET e a gente não sabe que doença pode vir. Sim. Até também.
ter outras coisas, né? Podem ser injetáveis, né? A gente não sabe de onde é que vem, daí a gente tem que fazer o exame para tomar o coquetel. Aí dá sérios problemas da ânsia, de vômito, da diarreia, da dor de cabeça, então, vários sintomas, porque é um coquetel, né? Então, isso é um baque para quem toma, né? Então, a gente tem que fazer esse procedimento, que aqui em 2MO a gente faz, mas eu sei que em várias outras cooperativas, esse inspetor nem vai no médico, né? Então, eu tenho esse conhecimento, né? Tem cooperativas que eles não vão, eles se cortam com vidro, eles vão lá, se fazem um curativo, vão trabalhar, porque eles não têm que nem 2 irmãos, quando tu sai, pega atestado, nós pagamos atestado para quem se machuca. As outras cooperativas que não têm essas condições, eles acabam trabalhando, mesmo machucados, porque eles não têm de onde é que pegar o dinheiro, eles não têm como se encostar, porque eles não têm, eles ganham um pouco para poder se encostar, para pagar o INSS, para poder se encostar, então tem várias situações, que é bem complicado. Não, realmente, 2 irmãos tem se tornado um exemplo aí de, de gestão, né, integrada de resíduos sólidos urbanos. Nós já atingimos o nosso tempo aqui e eu vou só pedir aí, se cada uma de vocês quiser uma fala rápida de fechamento para a gente encerrar o nosso painel. Alice? Bom, primeiro Invertemos a ordem. agradecer aqui o convite, né? Como sempre, foi um aprendizado muito grande aqui para mim, então agradeço as colegas aí de painel, né? Experiência tão rica da Delcy, e espero que realmente a gente avance, né, em olhar para as embalagens de forma mais sustentável, e a gente não tem que ver essas metas de recuperação para logística reversa de embalagens sendo cumpridas ou com a importação de resíduos vindo de outros países ou com o aterramento e a incineração, né? Espero que isso não aconteça, e é para isso que parabenizo também mais uma vez esse seminário aí de tecnologias limpas com esse foco. Obrigada, professor, e obrigada a Obrigado, todos. Alice. Joyce, tu acha que consegue? Gente, só agradecer mesmo, né, a oportunidade de estar aqui socializando esse tema que é tão importante e deixar aí os nossos contatos à disposição para estar contribuindo cada vez mais com esse tema. Agradecer a Delcy por ter vindo, se desafiou a vir aqui fazer essa fala conosco. Agradecer profundamente o trabalho que eles fazem, né, de inspirarem outras cooperativas. E obrigada, Alice, também por trazer os exemplos aí de Minas Gerais. Eu acho que é bem importante a gente fazer essas trocas para que outras pessoas, né, conheçam esses trabalhos e possam também se inspirar e buscar por mais direitos e o atendimento, né, da política, que é o que a gente mais deseja. Mais sustentáveis, né, que a gente possa, de fato, fazer a gestão dos nossos resíduos de maneira mais adequada. Obrigada, professor Carlos, pelo convite também e ao evento aí. Parabenizo pelo tópico também. Obrigado, Joyce. Bom, Delcy, te passo a palavra final aí, afinal, você e todos os catadores são as pessoas que mais os ensinam aí no dia a dia, né, desse trabalho fantástico feito por vocês aí, que a gente precisa cada vez dar mais visibilidade. Obrigado pelo convite também, né? Eu agradeço. Aprendi umas coisas novas aí com vocês também, né? Isso é importante. Eu, assim, ó, eu tenho só a agradecer a vocês. A gente pede, assim, para ter mais incentivo na parte da reciclagem, né? Não só do poder privado, do poder público também. Então, isso ajuda bastante, né? Ajuda que nem vocês, que estão mais à frente, assim, a levar para as cooperativas, que às vezes tem muitas cooperativas que não conseguem, porque não conseguem chegar, não tem uma internet para conseguir falar, sabe, ou gerar uma nota, uma coisa assim, então é um pouco mais complicado, que eu sei que tem cooperativas que não têm esse poder que nós temos, né? Então,
E a ajuda assim do poder público, do poder privado, isso ajuda bastante a chegar até nas cooperativas, isso é muito importante. E eu tenho só a agradecer a parte de vocês aí ter me aturado aí, e o pessoal agradecer porque a gente também aprende, é uma aula para toda vez quando a gente entra numa reunião, numa negócio assim, isso é uma aula para nós também, para ir aprendendo também. Então, eu fico feliz pelo convite. Muito obrigada. Obrigado, Delcy. Obrigado novamente, Delcy, Alice e Joyce. Damos por encerrado, então, esse segundo painel de materiais recicláveis, e passa a palavra para a coordenação geral do evento. Acho que pode encerrar a gravação também.